Bom, amigos, nós estamos aqui mais uma vez reunidos aqui nesse momento assim especial, que quando a gente trata do assunto podcast do Fala Treinador, ele tem algumas peculiaridades, né? Nós temos trazido grandes pessoas do futebol, grandes personagens, né? E tem um agradecimento especial para fazer sempre pela HomeBet, a aposta número 1 também, que está sempre nos ajudando, nos dando essa força aqui. E o objetivo do nosso podcast é apresentar pessoas que têm bastante conteúdo para que possam trazer para vocês informações a nível cultural com relação ao futebol, né, que é o nosso nicho principal. Não quer dizer que nós não traremos pessoas de outras modalidades, mas o nosso nicho principal é futebol. É uma coisa apaixonante, né? Quase todos os brasileiros gostam daquilo que nós fazemos aqui, que é o futebol, tratar desse assunto, tratar de fisiologia, tratar de biomecânica, tratar de medicina, tratar de parte tática, técnica e por aí vai. Nosso convidado de hoje é uma ilustre pessoa que a gente tem muito carinho, muito respeito. Eu apresento para vocês o Dr. Rubens Lopes, nosso convidado de hoje. É um prazer imenso recebê-lo aqui e que seja bem-vindo, que espero que a gente tenha aqui uma hora de programa com muita alegria, com muita satisfação e conhecer um pouco da sua história. Um prazer. Obrigado, Arthur. Obrigado pelo convite. Eu que tenho que agradecer muito, né, a oportunidade que vocês estão dando para que nós possamos participar de um programa especificamente do gênero e da forma como que você idealizou e como você conduz. Obrigado. Então, Dr. Rubens, eu tenho aqui uns amigos que estudaram com você no Arte e Instrução. Jair Pereira, tem um deles ali, eu vi ali. E o professor Lanceta também está por ali, que eu tenho alguma coisa. Como é que foi isso? Isso faz tempo, né? Veja, eu acho que todos somos da Xuxa para cá, mas antes um pouquinho. Avenida Hernani Cardoso, né? E, aliás, todo o colégio foi transformado em unidade residencial. Apenas o prédio mãe, né, principal, ainda continua lá. Acho que foi tombado, não é isso? E ele continua no mesmo lugar. Isso faz tempo. Eu acho que isso foi começou na década de 50, acho que 50 e um pouquinho, final da década de 50, e nós saímos lá pela 63, 64, não sei, uma coisa assim, nesse ano. E Jair lá, desde aquele tempo lá, nos conhecemos lá no meio daquela quadra lá atrás, no futsal, né, Jair? No futsal. E Jair jogava bola mesmo? Muito. Eu entrevistei ele aqui. Ele não jogava muito. Jogava muito, né? Pois eu é. Então, aí eu já vou começar. Amanhã saía às 6 da tarde. O dia inteiro jogando bola. O dia inteiro jogando. Mas não teve alguma coisa assim com relação ao futebol profissional? Teve alguma coisa na sua vida, não? Olha, na minha história de vida, eu tenho a minha ligação é que meu pai foi profissional de futebol. Profissional de futebol do Bangu, do América Mineiro. É mesmo? Posição que ele jogava? Meia. Meia é coisa pra gente inteligente, né? Pois é. Coisa não muito comum, né? Né? Já houve tempo em que isso era uma preciosidade, né? Não, e que isso era generalizado. Depois parece que as coisas foram mudando e aí eu faço frase que o Marinho, o falecido Marinho que jogou no Bangu, né? Disse o seguinte: poxa, cabeçudo corre, habilidoso joga, né? Então... Pô, presidente, ele foi meu jogador, o Marinho, no América de Rio Preto. Ele já estava na descendência, né? E teve aquele problema do filhinho dele e tal. Lamentável. E a gente tinha um trabalho, eu tenho que contar aqui até um fato interessante. A gente tinha um trabalho, eu sempre trabalhei muito com a piscina, que eu trabalhei dentro d'água há muito tempo também e tal. E eu sempre quis adaptar o meu trabalho à piscina, porque é uma maneira, é um recurso que você tem para evitar algumas lesões. E não é só nem para evitar, é para você ter uma capacidade cardiopulmonar melhor, né? Fazer um trabalho de apneia, fazer um trabalho de batida de perna, uma série de coisas, mas com frequência cardíaca bem alta. Não era um relaxamento, era um treinamento. E aí eu me lembro que eu falei para ele assim: Marinho, todo mundo vai entrar dentro da água. Ele falou: eu não entro, mas nem amarrado. E ele era muito engraçado, né? E aí ele contava umas histórias, contou uma história lá na Avenida Brasil também, que o carro dele furou o pneu, aí os caras
Enfim, ele era uma figura muito engraçada. Mas aí, presidente, voltando aqui ao nosso... Eu queria te perguntar como é que foi a história da medicina. Como é que apareceu a medicina na sua vida? Qual foi o porquê de ser um médico? Olha, ao que eu me lembre, veja bem, eu não me recordo de ter sido nenhuma pressão, nenhuma indicação, etc., para que eu viesse a ser médico. Mas eu acho que isso foi de uma forma natural. Uhum. Por que foi de uma forma natural? Normalmente, né, eu acho que os meninos seguem, né, os pais, etc., os filhos seguem os pais. E na história de vida do meu pai, ele foi acadêmico de medicina. Ele foi acadêmico de medicina. Certo. E deixou a faculdade de medicina, ele abandonou a medicina no meio, porque ele é uma pessoa oriunda de família muito pobre, e em função... Do Rio de Janeiro mesmo? Do Rio de Janeiro. Em função da oportunidade de sustento familiar, ele larga a medicina e vai ser jogador profissional de futebol. Muito bem. Não sei porquê, e ele falava muito, etc., etc., e gostava da ciência médica. Acho que isso talvez possa ter me influenciado. Desde pequeno eu disse, você é médico, você é médico, você é médico. E aí, durante esse transcurso todo, já para adiantar, uma das coisas que ele sempre incentivou, ele incentivou essa minha tendência, né, alimentou de verdade essa minha intenção de um dia vir a cursar a faculdade. Coincidentemente, quando eu fui vestibular, eu passei para a faculdade no local onde ele estudou, chamada faculdade, a Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro. Hoje é da Unirio, da Universidade. Unirio. Exatamente. Então, de uma coincidência, acabei estudando lá. E, embora, durante esse transcurso de adolescente, jovem, e depois, de verdade, eu também gostava de futebol, e não posso dizer que ele sabotava, mas eu acho que ele sabotava em parte. Olha, vai ter um jogo amanhã, desde a pelada e tal, esquecia de me falar, não falava, e talvez imaginando que um dia eu pudesse também fazer a mesma coisa, e ele vai abandonando, vai estudar, etc. e tal. Mas os tempos efetivamente foram outros, e eu cursei a faculdade com naturalidade, jogava lá minhas bolas de forma um peladeiro, vamos dizer assim, de forma amador, e nunca quis me dedicar exclusivamente. E jogava em que posição aí? Meia. E era bom, né? Aliás, se eu dissesse que eu era bom, não era regular, não, era bom mesmo. Jair, o que você tem a dizer? Concordo, então tá bom. Então, eu vou voltar a falar um pouquinho da parte da sua especialidade, né, na área de medicina, mas eu queria te perguntar uma coisa. Tem alguma coisa a ver com canto? Com? Canto, dançar, cantar, alguma coisa assim, tocar algum violão, algum instrumento? Não. Olha, cantar eu nem me arrisco porque eu sou extremamente desafinado. É mesmo? É verdade que tocar um violão, de vez em quando eu arrebento as cordas, etc. É mesmo? Etc. E sai lá algum som e distrai a madrugada. É mesmo? Ah, tá. E tem alguém que canta assim com você? Ninguém. Não, isso tem que ser uma coisa muito quieta, senão os vizinhos reclamam, todo mundo reclama. Isso não, é porque quem olha para você não imagina, né, que tem que o passarinho lá falou assim, olha, ele gosta de música, ele gosta de tocar um violão. É verdade. Eu também gosto de brincar um pouquinho com o violão. Madrugada sem sono faz a gente fazer muita coisa. Então, voltando à medicina, nós estamos trabalhando hoje, nós estamos em 2023, estamos no século XXI. A pergunta é a seguinte, qual foi a contribuição que a medicina deu, na sua opinião, e que fez com que o futebol hoje tivesse uma série de peculiaridades que eu vou, ao longo do nosso bate-papo aqui, eu vou te perguntar algumas coisas que elas me interessam muito. Qual foi, assim, a contribuição principal, dentro de um aspecto geral, que você pode me dar um... Eu quero até acrescentar, não especificamente a medicina, né? Mas a ciência, de um modo geral, como em vários outros segmentos, não especificamente no futebol, veio a contribuir consideravelmente. O que era de uma forma empírica passou a ser desenvolvida com fundamento, com conhecimento, não só na medicina, aí vai.
a fisiologia, a educação física. Tá? O professor Carlos Alberto Lanceta está aqui nos assistindo. E, né, hoje, a fono, a psicologia... Né? Você está acompanhando bem, né, isso? Essa evolução. A gente vive no meio, necessariamente, pelo menos escuta falar. Não pode dizer que nunca ouviu falar. Não, eu te pergunto isso pelo seguinte, porque eu até recentemente eu estava no campo, bem recentemente eu saí do campo e estou abrindo uma nova proposta de trabalho. Eu sei que o tempo vai passando, você tem que... O mercado às vezes não te oferece aquilo que você acha que pode estar atuando. Eu gostaria de estar trabalhando numa Série A, mas quando aparecem algumas coisas assim muito pequenas que vão te criar muitos problemas depois de tantos anos que eu estou atuando como treinador. Então esse aqui é um novo mercado para mim, esse mercado aqui, isso que está acontecendo aqui com a gente. Então mas eu me interesso muito por neurociência. Eu acho o seguinte, Dr. Rubens, que a neurociência ela me dá um gap importante para eu poder avaliar os meus atletas, porque às vezes eu tenho a ideia de que o sistema que eu vou jogar é maravilhoso, é igual ao do Guardiola, mas eu preciso saber se aqueles cérebros estão preparados para receber essas informações. O que você acha disso? Arthur, vou dar um exemplo. Isso não é, vamos dizer assim, não é específico ao atleta de futebol, no caso. Isso é o ser humano de um modo geral. Uhum. Tem pessoas que não conseguem fazer uma projeção espacial daquilo que você fala. Não consegue. Isso, o pessoal que tem... Vocês foram treinador de futebol, todo mundo... Isso é muito comum. Uhum. Você está falando uma coisa, você tem uma projeção, você faz uma... E ele não consegue projetar isso espacialmente, não consegue. Né? Tem dificuldade para fazer isso. E eu já tive a oportunidade de presenciar, durante esse longo tempo aí que eu ando, essas andanças pelo futebol, né? Não só como dirigente agora, mas como médico especificamente. Fui médico do Bangu durante muitos anos. E presenciei isso. O treinador que quer falar alguma coisa e ele não está imaginando aquilo, ele não consegue aquilo transportar. Né? Então, eu acho que aí no caso é uma questão didática, né? De você... Se é didática ou se é uma deficiência intrínseca. Se é uma deficiência intrínseca. Eu acho que é por aí. Ou pelo menos um mix. Tem gente que não consegue também saber explicar aquilo que quer. Exatamente. Não consegue saber explicar aquilo que quer. Tem outros que uns que não conseguem, uns que não sabem, mas eu acredito que a deficiência intrínseca é bastante frequente. Então, quando você falou que foi médico, trabalhou no campo como médico, na época que você trabalhava, o futebol era jogado de uma forma muito diferente do de agora, né? Quais foram as diferenças que aconteceram nesse período que você era médico, que você fazia algum socorro emergencial dentro do campo, alguma lesão, entorse, seja que tipo de grau de lesão? O que mudou de lá para cá, em termos de lesões, que você olha assim, pô, isso aqui era mais grave, isso aqui é mais sério, isso aqui tem... O que você acha que... Bom, primeiro, o que mudou? Mudou que antes você tinha tempo de parar, olhar, dormir, acordar, e ninguém chegava perto de você. Hoje você nem pisca que já tem alguém do lado. Né? Então a dinâmica do futebol, ela se tornou muito intensa, né? Se tornou muito intensa. E, consequentemente, isso exige bastante da capacidade, não só da estrutura muscular, da capacidade muscular da pessoa, como também do seu condicionamento cardiovascular. Para poder jogar hoje. Hoje eu tenho certeza, eu não sei se Jair jogava hoje. Mesmo que os cabeçudos corram por ele, mas com a habilidade, você não teria esse tempo. Claro que jogaria. E quando se fala o seguinte, mas na nossa época, lá, o Pelé, o Garrincha, o João, Maria, Antônio, aqueles
Todos aqueles, hoje não sei se eles jogariam. Claro que jogariam. Não tem nem dúvida que jogariam. E imagina sem o conhecimento que se tinha aplicado ao atleta, sem o preparo que os atletas tinham à época. Imagina, eles eram aquilo tudo, imagina hoje. Se fosse oferecido isso hoje, Deus meu, eles iam voar. Então, olha, esse assunto é um assunto polêmico e eu gosto de degustar esse assunto porque confronta muitas gerações. E as gerações atuais, eles falam o seguinte: o Pelé hoje não jogaria. Isso é uma heresia. Se nós estivéssemos na Inquisição, desculpe interromper, eles iam ser queimados na fogueira. Você imaginar uma coisa dessa é fim do mundo. Eu fiz uma avaliação, eu fiz um comentário, eu tenho um canal, esse canal aqui é o Arthur Bernardes Coach, né, para que você nos acompanhe aqui, o canal Arthur Bernardes Coach. Se você puder, se inscreva no canal, dá um like, aperta lá no sininho para você ter as notificações. O nosso canal é patrocinado também pela HomeBet, vou aproveitar para fazer o merchandising aqui. Claro. E a Aposta 1, né? Então, isso tudo que está acontecendo aqui, que ele falou sobre o choque de gerações que eu mencionei, significa o quê? Que as pessoas acham que hoje, porque nós temos mais tecnologia, nós temos uma medicina avançada, e que aquele pessoal que jogou lá atrás, na nossa época, eles não teriam condições, por quê? Porque a parte física não seria suficiente. Então, eu fiz um questionamento aqui uma vez e coloquei isso na internet. Se você pegasse o Usain Bolt hoje, será que ele ia ser fibra rápido ou não? Só porque ele nasceu hoje, há 10 anos atrás, era a mesma coisa, porque a genética é a mesma. A genética do Pelé daquela época seria de hoje. Então, eu fiz um teste, doutor, eu peguei o Cristiano Ronaldo dando um tiro de 80 metros com a bola, aí cravei o cronômetro, depois fiz o Messi, cravei o cronômetro e fiz o Pelé. O Pelé ainda era mais rápido que os dois e com um campo totalmente irregular. O que você acha disso? Diferença de fibra muscular. Claro que existe diferença de fibra muscular. Especificamente, vamos dizer assim, as raças permitem isso. As fibras... Tem diferença entre o pessoal da raça X, Y, Z, tem fibras diferentes. Mas e a genialidade? A genialidade nem conta. Veja, hoje, uma análise comparativa. Hoje você não, eu não vejo nenhuma criança, juro, você também não vê. No momento, sem falar de ficar no tati-bitati. Antigamente você tinha, todo mundo, criancinha pequenininha, era tati-bitati, aquele nhenhenhé, papapá. Hoje o guri já nasce com celular na mão, celular na mão, já sabe mexendo aquela coisa toda. Já nunca vi nenhuma criança ficar falando nhenhenhé, que nem antes pequenininho falava. Ou seja, a humanidade evoluiu, o ser humano evoluiu. E não só por problemas inatos, mas como também, vamos dizer assim, pelas condições, pelo meio em que eles vivem, por aquilo que o meio lhe oferece. E o meio hoje oferece 500 oportunidades para que você desenvolva sua potencialidade. A informática ajuda, né? A internet ajuda muito também, que traz informações. A internet, para dizer a verdade, ainda tem alguma dúvida. Não, a internet em si é uma ferramenta, é um meio extremamente... mudou a comunicação. Claro que mudou a comunicação. Mas eu tenho algumas restrições à internet, porque eu não tenho muita certeza se ela informa ou desinforma. Tem que ver a maneira como se usa, né? Mas informa ou desinforma. Por exemplo, você tem condição de ler um artigo, ver uma notícia, ver alguma coisa de internet, dentro do que você conhece, você... discernir. Exatamente, pois isso é possível, isso não é possível, você consegue. Agora, aquele que não tem informação, não tem formação, quem não tem formação vai receber uma informação e não sabe o que faz com aquilo. Do jeito que você fica falando, ele fica te olhando assim. Ele não consegue ele não entende o que você está falando, ele não consegue registrar o que você está falando e muito menos processar aquilo que foi registrado.
Então, e aí vem um dos riscos da internet, que é a indução. A indução, a formar equivocadamente alguns conceitos, etc, etc. Mas não há hipótese de se falar que a internet não tenha contribuído consideravelmente para a evolução. Uma coisa que Dr. Rubens, que eu observei, quando aconteceu a globalização, que ela é uma realidade, né? Então, assim, eu vi muita gente pegando o treinamento do Guardiola, voltando aqui para o nosso nicho, trazendo para mim. E trazendo para cá. E eu acho engraçado que hoje a gente vê o futebol brasileiro passando por umas transformações. Eu não sei qual é a consequência disso e o que vai acontecer no segmento nas próximas gerações. Mas eu vejo assim, nós treinadores perdemos um pouco de espaço. Muitos dos nossos amigos dizem por nossa culpa. E eu não sei exatamente... Dizem que depois de 2014 houve um hiato dentro do cenário dos treinadores. E aí começaram a trazer os estrangeiros. E hoje nós estamos perdendo espaço, talvez. Por que será? Por que seria? Foi o resultado daquele jogo que o Brasil perdeu para a Alemanha? Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, para te dizer a verdade, deve ter acontecido alguma coisa no mundo que inibiu a capacidade nacional, né, dos treinadores nacionais, e deflagrou uma epidemia de cultura para os treinadores do mundo. Uhum. Não sei que escolas eles frequentam, não sei, para dizer a verdade, para serem tidos como tão superiores, e todos. É claro que por ser o A, o B, existem pessoas que são muito melhores formadas, têm mais conhecimento, têm mais experiência, etc. Mas deu uma epidemia, parece que todo mundo que não é daqui, pronto, é a mesma coisa. E aí vem alho pro bugalho, tem trigo, tem joio e trigo misturado, que todo mundo, só pela nacionalidade ser diferente, todo mundo imagina que aquilo tem uma capacidade profissional. E não é assim, pô, não tem. Então, eu não concordo que prevaleça... Estamos numa era que os treinadores brasileiros, pô, não serve, não sabe, não sei o quê, vou trazer um português, um alemão, um coreano, uma coisa qualquer. Sim, estudaram onde, aprenderam onde, treinam o quê, faz o quê. Pô, olha, doutor Rubens, você está falando... Conhece o quê? Alguém... O assunto é muito bom, sabe por quê? Porque a minha área, e eu vivi muito tempo fora do Brasil. E eu aqui, o Oswaldo esteve aqui, o Carlos Roberto esteve, o Jair Pereira também já morou fora do Brasil, o professor Lanceta também. Então, pessoas que têm um conhecimento do que acontece fora do país, e nós confrontamos muito com os europeus. E, para ser sincero, os brasileiros sempre tiveram um maior número de vitórias nos confrontos lá fora. Os brasileiros tinham uma característica de ser um pouco mais solícitos com os atletas, principalmente atleta árabe, porque o atleta árabe tem algumas carências. E ali era um aprendizado para todos nós como lidar com aquela raça, porque o árabe é misturado com o africano. Então, já o europeu chegava lá como? Eu quero isso, eu quero ganhar meu salário e ponto final, não tinha algo a mais. Então, assim, o aprendizado que eu adquiri me diz o seguinte, que não há tanta diferença entre nós, brasileiros, para os europeus. Agora, que esse momento está sendo um momento que está afundando os treinadores brasileiros, eu não tenho a menor dúvida, porque, por exemplo, o Mano saiu do Internacional agora, já estão falando no Cudê. E não tem nenhum outro nome brasileiro que possa concorrer ao cargo. Então, eu me surpreendo com isso, cada dia. Isso me desanimou um pouco. A pergunta que eu faço, Arthur, seria a seguinte. O que atesta isso? Quais são os parâmetros que servem de base para uma análise e uma conclusão nesse sentido? Ninguém vai te dizer. Concordo plenamente. Ninguém vai te dizer. Muito bem colocado. Ah, mas o cara foi campeão aqui e ali. Sim. Foi campeão aqui, ali, acolá. Tá bom. Qual a estrutura que ele tinha no aqui, ali, acolá? Quem que estava lá para que ele pudesse arrumar a casa? Apoiando.
Isso, E o sucesso ele não acontece à toa, né? Tem que ter uma base, sucesso né? não acontece à toa, não acontece à toa, E não acontece à toa. Eu te garanto que eu jogava na seleção de 70. é mesmo? Aí jogava também. Mas sabe por quê? Porque eu sei ver cor, eu só olhava para quem tiver de amarelo e toma. Pronto. Duvido. Qualquer um ia jogar ali. Bastava muito saber ver fácil. cor e dar para... Muito Toma fácil. para lá pra você. Acabou. Sabe ver cor e não erra o passe, pronto. Não precisa fazer mais Mas o nada. entendimento cognitivo deles era absurdo, né? Claro. E outra coisa, doutor Rubens, que eu vejo hoje o espaço futebol limitado e não se tem mais as categorias de base como nós tínhamos antigamente, ou eu estou equivocado? Não está equivocado. Essa não é uma febre que vai ocasionar alguma ruptura na nossa Veja, cultura? eu nunca vi, não é que eu nunca vi. Eu sempre acho que o conceito certo é o seguinte. Então, vamos tomar como exemplo uma construção. Eu nunca vi ninguém começando a casa pelo telhado. Todo mundo começa a casa pelo alicerce. Perfeito. E no futebol a coisa é diferente. No futebol eles querem começar pelo telhado. É porque é tudo muito rápido, né? Exatamente, eles querem começar pelo telhado. Então, isso é um grande equívoco. Eles querem começar pelo telhado, o defeito é do dirigente, o defeito aí é também de treinadores, motivado pelas circunstâncias seguintes. O dirigente não tem a paciência, nem enxerga você, o treinador da minha base, como aquele que vai me preparar, vai lapidar a minha joia para que ele possa amanhã ter valor. Você não vai... Ninguém começa fazendo raiz quadrada. Primeiro 1 mais 1, 2, depois faz conta de vai 1, até chegar na raiz quadrada. Aqui eles já querem que o camarada siga na raiz quadrada. Ou seja, e o foco não é a formação, o foco é ganhar o título. O foco é ganhar o título. Vamos lá. Não especificamente em todos os clubes, mas na maioria absoluta não está no topo da pirâmide. A maioria absoluta, nós temos 800 quase clubes registrados hoje na CBF. Cerca de 800, vou arredondar. 800 clubes. Registrados. Muito bem. Poucos estão no topo dessa pirâmide. Né? Poucos estão no topo dessa pirâmide. E, na maioria absoluta, quem toma conta da base é assim, tá fazendo o que você aí? Pô, tem um amigo que gosta de bola, ele vê, ele sabe, toda vez que ele olha para o céu, tem coisa brilhando branca, ele diz que aquilo é uma bola, então o cara, bota ele aí para treinar na época, igual a nomenclatura antes. Agora é subtudo. O infantil, bota para treinar o... Sub-20, sub-15, agora é sub tudo, sub isso, sub aquilo, bota ele aí para treinar, ele vai treinar, e aí muito bem. Aqueles que são remunerados, aqueles que efetivamente são remunerados, existe a preocupação, você tem que ganhar. Se não conhece ganhar, esse treinador não serve para nada. Não ganha. Então a preocupação não é não quero formar ninguém. Na cabeça dele ele não vai formar ninguém, porque o dirigente cobra dele que ele quer ganhar o troféu, quer ser campeão. A vaidade também, né? Até porque eu nunca vi uma semente, tu planta hoje e já dá fruto amanhã. Nunca vi. E o que acontece? O período do dirigente é curto. 2 anos, né? O período do dirigente é muito curto. Então ele quer o resultado agora. Eu lá quero saber se vai chegar amanhã. Quantos anos esse garoto tem? Tem 12. Quando tiver 17 eu não estou aqui. Mas, olha, presidente, é assim mesmo. É assim que funciona esse negócio. Lamentavelmente é assim que funciona. Não devia. Né? Não devia. Tem que ter curso para dirigente? Hein? Deveria ter curso para dirigente? Deveria ter curso, deveria ter um monte de coisa. Um monte de coisa para dirigente. Mas, infelizmente, não é assim. E aí ele não está preocupado com o que é que vai acontecer no futuro. Ele está preocupado com o imediatismo, porque o mandato é pouco, ele tem que dar uma satisfação, não só à torcida, a quem o colocou lá, e não adianta dizer, olha, eu estou saindo daqui, vou acabar o mandato, eu deixei aqui X meninos, etc e tal, X atletas,
que com certeza eles vão ter uma carreira. E aí você tem... Não é assim que funciona. E isso é um defeito do dirigente, isso é defeito também, às vezes, de quem Pô, eu estou aqui para isso, e não estou criticando, não. Porque é assim que o sistema funciona. É assim que o sistema funciona. E, lamentavelmente, às vezes o profissional, se não se adaptar ao sistema, você está fora. Você está fora. Pô, olha, eu fiz uma plantinha aqui, pode ficar quieto, daqui a 5 anos tu não queira sair. Pô, 5 anos, eu quero que você me resolva. Bota um pé de caju aí que já sai plantando caju. Mas assim, eu vejo assim, o dirigente ele deveria ter um salário para ser o dirigente de um clube. Ou eu estou equivocado? Não adiantaria nada. Não é por aí não é por aí, não é por mim. Profissionalizar as coisas? Não é por aí, não é por aí, porque tem gente que não precisa nem de salário e faz um monte de bobagem. Sim, é verdade. Então não é. É uma coisa, é conceitual, é o preparo, é o objetivo, é a meta. Isso afeta a nossa seleção brasileira? Claro. Então aqui é o ponto que eu queria te perguntar. Claro que afeta. Esse período, esse hiato que está acontecendo de tantos anos sem ganhar um título, pela qualidade que nós temos, ainda temos muita qualidade, exportamos, maior exportador. Vou fazer uma pergunta interessante aqui para você. Eu que vou fazer a pergunta. Tá bom, pode fazer. Vou fazer a pergunta. Vamos dizer assim, do Rio de Janeiro para cima, de Minas para cima, de Minas Gerais para cima, eu não sei nem quantos clubes nós devemos ter lá. Mas admitamos que se tenha 300. Minas para cima. Né? Ninguém joga bola de Minas para cima. Nasce criança todo dia, os caras ficam jogando lá. Ninguém tem talento. Ou a gente só olha daqui para baixo? Há quanto tempo você não vê alguém da base que venha lá de cima? Quanto tempo você vê? Eu nem me lembro. E eu nem menos ainda. Não tem que nunca. E nasce criança todo dia, joga criança todo dia, e vira e mexe de vez em quando. Agora, não se olha. É o imediatismo. Se você fosse treinador, pênalti, vai bater quem? Bate o Pelé, que se perder a responsabilidade não é minha. Botei o Pelé para bater, se ele errou. É assim? Então, o que acontece? Isso influencia. A probabilidade de surgir talento é diretamente proporcional à quantidade que se produz. Exatamente. Quanto menos você reduz a prática da modalidade, menor é a probabilidade de surgir talento. E aí, então você não vê o equívoco está na falta de observação, na falta de tempo de se observar essas coisas, no desinteresse, eu não sei qual é o problema. E aí você restringe o teu universo, a tua amostra, a um grupo muito menor, e por comodidade, garantia, segurança, bota os mesmos. E bota os mesmos, e nós estamos aí há quanto tempo que os mesmos não trazem resultado? Mas pelo menos eu coloquei os mesmos. Na sua visão, nós não estamos jogando todo mundo muito parecido? De um mesmo jeito? Olha, eu falo assim, taticamente. Vou fazer tudo por analogia. E isso não é só no futebol, né? Vamos lá. Vai ver um desfile de escola de samba, se alguém não parar e avisar que está entrando a Mangueira, agora vai entrar a Imperatriz, tu não sabe o que é, parece a mesma coisa. É um blocão que não para de... Não é assim? É que eles avisam, atenção e tal, agora fogozinho. Muda o samba, mas... Porque o resto é a mesma coisa. Então você teme, ou seja, e no futebol também, tem jogo que se você trocar a camisa, tu não sabe quem é que está jogando, os seus mesmos que estão jogando, parece tudo igual. Mas troca de camisa. Se você pegar o azul e botar com verde, botar o verde no azul, tu pensa que são os mesmos. Mas eu quero te perguntar, por que os estrangeiros não trazem algo de tão novo para cá, já que estão vindo um monte? Por que eles não mostram algo tão diferente? Lá no Palmeiras, o Abel
Abel Ferreira, está fazendo um trabalho, já começou a dar uma... Porque é normal, é cíclico, né? É cíclico. Você não tem jeito, não é o treinador. Não. Mas assim, nós colocaram uma marca em cima do treinador brasileiro hoje, que a paciência é de 0,1 e com estrangeiro já vai para 50. Então, por quê? Eu fui fazer o curso da CBF. Eu fiz o curso, por que eu fiz o curso? Porque eu queria saber qual era o nível que eu me encontrava. Vou fazer uma pergunta para você. Sem nenhuma crítica, até porque eu faço parte de lá hoje, mas não é o caso. Tu foi fazer um curso com quem? Quem é que deu aula para você e aprendeu aonde? Hã? Eu fui... Quem deu aula para você e trouxe o diploma de onde? Eu me perguntei isso lá. Hã? Eu me perguntava. Mas por isso... Alguém vai te dar. Você é obrigado a ter um certificado e um diploma de alguém que não tem. Nem tinha. Uai. Então, olha só o que você está colocando. Eu tenho um professor universitário ali, que foi o professor Carlos Alberto, está aqui vendo a gente. Pô, você, para ser professor universitário, então você faz especialização, você faz mestrado, você faz doutorado, você aprende e se qualifica para ensinar. Mas tem determinados segmentos que o cara vai ensinar para você aquilo que ele não aprendeu com a prática. Aprendeu com a prática, etc, etc, etc. Te obriga que você tenha um certificado por alguém que não tem, mas ai meu Deus do céu, olha aí. Mas então, olha isso que você está falando aí, é um negócio muito sério, presidente. É muito sério. Por quê? Porque quando eu fiz mas hoje já... Desculpe. Tá. Hoje, no caso, por exemplo, na CBF Academy, etc., no curso de treinador, não qualquer outro curso, aí você já formou, eu já formei o Arthur, ele já está certificado, ele já está habilitado, aí você vai ensinar alguma coisa que você aprendeu e vai assim sucessivamente. Você aprendeu bem, você vai ensinar, transmitir bem. Se você registrou, acumulou conteúdo, você vai transmitir, acumulou conteúdo. Se você ganhou o diploma e não aprendeu nada, evidentemente que você não vai transmitir nada direito. Agora, como é que isso é avaliado, eu não sei. Efetivamente, eu não sei. Não, então um detalhe, né? Por exemplo, vocação. Como é que você sabe que você tem vocação para ser treinador? Como é que você sabe que você tem... Eu faço uma pergunta, eu já fiz algumas perguntas. Como é que você sabe que tem vocação para ser treinador? Treinador, médico, não é médico, nós somos, vamos dizer assim, praticamente sujeitos a quase as mesmas coisas, guardando as devidas proporções. Uhum. No outro dia eu estava eu fui numa farmácia, que eu fui comprar e chegando no balcão uma senhora e pede uma medicação. Olha, metformina. Ah, você tem metformina? Aí a balconista fala, isso é um veneno. Que azar que ela deu. Não. Uhum. E aí a moça, a cliente perguntou, mas não serve? Eu sou diabético, o médico disse que passou para mim, eu tenho que tomar. Disse, se a glicose está alta, aí pode ser, mas é um veneno. Ela não comprou. Muito bem. Então agora também, ela vai no lugar, o sujeito passou, teoricamente aprendeu na escola, né? A gente pensa que sim, embora também é complicado isso. É verdade. Aprendeu, estudou, treinou, tudo bem. Aí alguém que hipoteticamente não lhe foi colega de turma, não tem competência para estar falando. dá um pau, pronto, acabou, não tem jeito. E vai reverberar, né? O treinador é a mesma coisa. Acontece também a mesma coisa. Não acontece? Não, acontece sim. Não, deixa que eu sei uma tática, eu sei isso. Todo mundo tem um jeitinho. Mas você aprendeu aonde? Quem é que te ensinou? Tu já praticou aonde? Olha, vou te falar. Quem que eu me espelhei? Ó, tá ali sentado Jair Pereira, que a gente era colega de faculdade, ele já bem mais à minha frente, né? Eu era muito amigo do Tele Santana, que eu queria aprender. Eu conversava muito com o professor Carlos Alberto Parreira. Pessoas que eu considero assim, que me deram... E eu gostava muito do Cláudio Coutinho. Arthur, eu estou te interrompendo. Tem um ditado que diz o seguinte: se no lugar que você está para aprender,
você é o melhor aluno da turma, você está no lugar errado. Caramba. Isso aí me deixou... Eu tô aqui pensando, né? O que eu andei fazendo aí que eu... Não, está no lugar errado. Pô, eu sou o melhor da turma, tu tá no lugar errado, amigo. É porque o nível dos caras, né, não é o suficiente para você poder emplacar. Não vai aprender com eles. Mas eu aprendi, doutor Rubens, que a prática... Eu fiz faculdade de educação física, eu me dediquei muito a estudar anatomia. Eu quando falei para você que eu trabalhei dentro d'água, quando você falou da necessidade do coração estar muito bem treinado, isso é uma coisa que nos meus treinamentos eu sempre pensei, eu tenho que fazer um treinamento que ele tenha aptidão, que ele tenha capacidade de entendimento, que ele seja induzido a fazer o que eu quero. Se ele não tem compreensão para analisar isso aqui, eu tenho que criar um vocabulário facilitador para que ele possa entender o que eu quero. Então, assim, eu não tive o êxito que o Jair teve, né? Foi campeão brasileiro, Copa do Brasil, etc. Eu não ganhei Libertadores. Mas todas as competições que eu trabalhei, quase sempre eu cheguei entre os 4 primeiros. Ou seja, o que faltava? Faltavam algo mais. E eu ficava me perguntando, será que eu sou tão ruim assim? Eu ficava me perguntando. Aí o que eu fui? Eu fui estudando e vendo o seguinte, quanto mais eu estudava, mais eu descobria que eu não sabia nada. Então, quando eu cheguei no curso da CBF, que eu vi umas pessoas falando de futebol, evidentemente que eles estavam ali tentando dar a sua colaboração. Claro. Né? E agora você não pode também ficar criticando, dizendo, eu sei mais que ele, porque não é bem assim, né? Então eu vejo que o nosso mercado hoje está estrangulado com relação aos treinadores, que eu quero terminar esse tema aqui, e vejo que a gente tem muito poucas possibilidades de revelar grandes treinadores, porque está se queimando etapa. Tem muito treinador jovem com potencial, mas que, por exemplo, o Jair Pereira, né, o Oswaldo, não poderia estar dentro de um clube ajudando a formar esses treinadores, porque se forma jogador, mas não se forma treinador, e o treinador você pode formar dentro dos clubes. O que você acha disso? Veja, lamentavelmente tem muito glacê e pouco bolo, né? Tem coisas que é muito glacê e pouco bolo e as pessoas valorizam bastante o glacê. E nesse segmento nosso aí do futebol, não sei, o Jair, ele fala não sei se ele conseguiu se atualizar no dialeto. Marcação alta, marcação baixa. Se ele não disser essas coisas hoje, é sinal de que ele não sabe. Já fazia isso, né? Não, o pessoal... Se você não usar o linguajar de momento... Pisar na área, pressão alta. Você está desatualizado. É um equívoco pensar assim. Concorda? Concordo, plenamente. Vem lá. Posição anatômica, ela é igual até hoje. Você já viu um show de mágica? O show de mágica, o mágico está lá, faz um malabarismo com a mão, aquela coisa toda. Para te iludir, né? Mas é a outra que faz lá a mágica, que te engana. Uhum. Então, tem muita gente que é muito glacê e pouco ilusionista. Bolo. Muito glacê e pouco bolo. E aí tem... Falar bem, tem dicção bem, expõe bem, inventa umas coisas, cria lá, tem os seus neologismos, e aí, esse cara é o que é o bom. Vê como é que são os anúncios, às vezes. 2 coisas que são fáceis de vender, ilusão e vaidade. Então, se basta de, esse camarada vê até lá um produto veio aprovado na Europa. Aonde? Aprovado aonde, amigo? Que Europa? Aí todo mundo, isso aí deve ser bom. Então, ele veio, fez curso na Espanha. Curso de quê? Aqui, antigamente, tinha... como é que é o nome? TED, né? Não tinha o TED? Não sei se alguém lembra. Vocês lembram do TED, não? Um curso profissional. Nem é profissionalizante, nada. Dava umas coisinhas assim. Então, tipo curso técnico? Nada. Doutor, eu tive um médico, ele era nosso professor, o professor Riso Pinto. Você sabe quem é? O professor Riso, ele exigia da gente, o coração é uma víscera oca localizada na região mediastínica, tem 2 átrios, 2 ventrículos, uma válvula tricúspide, uma válvula mitral. Falei besteira? Não. Era isso. Então eu aprendi isso tudo, eu decorei isso tudo. E quando eu dou meu treinamento, eu olho assim, eu falo, cara, eu tenho que saber que esse cara aqui está com uma frequência alta. Hoje não, hoje você tem um GPS que facilita para te dar a frequência, sim. Hoje tem, veja, a tecnologia... Facilitou muito. Veio para facilitar bastante, mas não veio para transferir inteligência, para criar inteligência.
Ela veio para facilitar você adquirir conhecimento. E a pessoa quer transferir. Eu vou na experiência médica. Tem um monte de médico que pede 500 exames, mas não sabe, quando vê o resultado, ele não sabe o que está vendo. Não tem leitura. Não tem leitura, não sabe o que está vendo. E precisa, para fazer o ópsia do copo, senão não sai o ópio. Essa é boa. Hã? Essa é boa. Verdade. Olha só. Eu até esqueci, me fugiu. Eu estava falando da anatomia, né? Aí você... Sim. Como é o nome desse osso aqui? Zigomático? Não, esse aqui. Mandíbula. Mandíbula. É o nome atual. Mas tem um nome, nomenclatura nova. Não, é o que tem. Sim. Era maxilar inferior há um tempo atrás, agora é mandíbula. É o mesmo osso, no mesmo lugar, com a mesma função, mas um nome diferente. Deixa eu falar aqui. Fíbula. Fíbula. Tíbia. Pô, quebrou o quê? Tíbia e perônio. Nossa Senhora. Perônio. Assim? Se falar que é perônio hoje, você está demitido. Não tem mais rótulo, é patela. Patela, mais tendão patelar. Una, Agora, é a verdade. mesma coisa, no mesmo lugar, com a mesma função. Por ele se insere os mesmos músculos, não faz nada diferente. Mas mudou o nome, pô, você é atualizado. Ele é bom pra caramba. Pois é, aí contrata. É claro. Mais uma coisa, ô presidente, sobre essa história aqui vou mudar aqui. A SAF veio para... Vamos mudar de... Eu acho melhor a gente ficar nas alterações eletrocardiográficas do dirigente. Então tá bom, então tá. SAF não. Melhor, encefalográfica do dirigente. Olha só. Eu não tenho opinião ainda formada a respeito da SAF. Eu acho que é um modelo muito novo ainda, criado às pressas, modelo criado às pressas aqui. Tudo às pressas é perigoso, né? Houve um assodamento para se criar esse modelo, para se aprovar essa legislação. E eu não sei se é a solução para todos os problemas, como todo mundo pensa que é solução mágica. Né? A SAF passou a ser sinônimo de... É como se você estivesse trazendo a gênio. Faz assim e a solução resolve aparece. Tudo. Faz assim e a solução aparece. Existem clubes que a experiência com SAF não foi boa, retornaram à condição de... No Brasil? No Brasil. Nós temos aí alguns exemplos que ainda não engrenaram, né? Temos alguns exemplos que ainda estão patinando, e se de repente, alguém disse, não quero mais esse brinquedo, não quero mais desistir, não me deu lucro, não me deu resultado, tchau e benção fica para você. Segundo ponto, uma das coisas que existe uma dissociação, eu acho que sim, é a alma dos clubes foi atingida. Eu concordo. Com a SAF. Eu concordo. A alma foi atingida. Concordo plenamente. Eu sou um investidor. Ninguém veio aqui brincar nem preocupado em manter a tradição. O foco é econômico. O futebol deixou de ser um lazer, deixou de ser uma atividade desportiva para ser um meio para se atingir um resultado financeiro. Ela não é mais fim, é meio. Meio, é verdade. Ela é meio. E isso é preocupante, porque quando você coloca isso como meio e o fim é outro, amigo, o que importa, Pedro diz, os fins justificam os meios. Né? E aí a coisa fica relativamente complicada. Fazendo não querendo especificar um exemplo, mas me lembrei aqui, falando em SAF, nós temos aí o Botafogo, quero citar, se eles não tivessem a paciência, talvez, com o treinador do Botafogo que tiveram, eu já tinha demitido 4. Eu tinha passado nem um só, 4. Todo mundo queria que o português fosse embora.
Aí deu certo. Pergunto eu a você, deu certo porque ele é competente, porque por capacidade, porque ele é Gene, o Gene faz assim? Qual o motivo que fez com que desse certo? Na minha concepção, muitos foram os motivos que se encaixaram. Sozinho, por melhor que ele fosse competente e capaz, talvez ele não conseguisse atingir o seu objetivo. Então, por isso é que eu digo, a coisa não existe fórmula mágica, não existe fórmula, vamos dizer assim, rígida. Bom, voltando à SAF, repito, eu não tenho opinião formada, tenho uma preocupação. Nós temos aqui, no Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos quanto tempo de SAF? 1 ano, né? Começou em 2022, né? Começou em 2022. 21, né? Botafogo. Foi um meio, em princípio, que alguns clubes se utilizaram com uma tábua de salvação, e veja, olha como é que as coisas são equivocadas. Por quê? Vamos lá. A SAF tem dono. Torcida não tem nada a ver com isso. Não, dono. O clube, o presidente do clube tem uma lei que limita, não, você só pode ficar 2 mandatos. Põe o cara da SAF, vai ficar quanto tempo? Quanto tempo? Quanto ele queira, eu sou dono. Ele comprou, né? Comprei. Olha que incongruência. Olha que incongruência. Então, quer dizer, são coisas que não estão muito bem ainda encaixadas na história. Não estão muito bem encaixadas. Isso é um modelo europeu da SAF? Olha, eu não sei se todos lá são SAF, não. Não sei. O Chelsea agora deu uma mudada, né? Tem lá, os espanhóis estão com problema também, não estão? Financeiro? Barcelona. Tem problema, mas eles não... E aí? Então, eu não sei. Vamos aguardar. Mas tomara que efetivamente seja uma alternativa boa, que isso permita um equilíbrio financeiro, né, para a instituição, mas, sob esse ponto de vista, existe um viés que pode influir na competição, que é o desnível econômico entre um clube e outro. Se você entrar com fusquinha na Fórmula 1, tu não vai ter a mínima chance. Então você tem, hoje, na primeira divisão, por exemplo, você tem um gap econômico aqui, e os demais, como é que eu vou entrar nessa competição? Essa competição vai ser equilibrada? Não vai. Não vai ser equilibrada. Temos aí um clube carioca que está tropeçando, etc, mesmo sendo SAF, que é o Vasco, mas isso vai resolver, eles vão se recuperar, eu tenho certeza disso. Mas é um clube pesado, né? Hã? Um clube pesado, né? Pesado assim, uma torcida gigantesca, uma história, né, centenária, um clube vencedor, passando por um momento complicado. O que o torcedor espera do clube? Resultado. O torcedor espera resultado. Né? Espera resultado. Ele não torce para ter um caixa alto, ele não torce para... Ele não está nem aí para isso, ele quer que o time ganhe o jogo no fim de semana, no meio da semana, seja campeão e pronto. Esse equilíbrio nós ainda não conseguimos encontrar, e eu tenho alguma dúvida se isso vai ser uma realidade ou apenas mais uma ilusão. Mais uma ilusão. O futebol feminino é uma realidade no Brasil? Nós temos que ser um pouco mais realista. Vamos fazer o futebol feminino funcionar? Vamos. Mas qual é o projeto que existe para isso? Isso não vai acontecer por imposição de hoje para amanhã. Não adianta, por exemplo, a federação fazer um campeonato. Eu fiz um campeonato, botei acho que 30, 40, sei lá quantos clubes aí. Todo mundo. Quem quiser jogar futebol feminino vai jogar. Aí apareceu um clube lá, todas bonitinhas, coitada. Foram jogar com quem? Com o Flamengo. 53
56-0. Que isso? Que coragem de falar isso, rapaz. Não é verdade? 56? 56. E olha só, aí aconteceu um fenômeno social extremamente importante. Elas ficaram extremamente satisfeitas. Foi um jogo que não teve um problema, não teve uma confusão, uma hostilidade. Pô, elas ficaram felizes da vida. Parece que elas estavam no paraíso de poder jogar um futebol com um clube do nível do Flamengo. Então foi um fair play de exemplo. Mas o que contribuiu em termos assim para isso? A não ser, como é que se diz? Cada um realizou lá o seu sonho, talvez. E realizou e acabou. E acabou. Presidente, Estreia, show e despedida. Uma pergunta. O futebol sul-americano deu uma caidinha? Deu uma caída? Por exemplo, nós tínhamos River Plate. Em alta. Não, mas, por exemplo, a gente antigamente via River Plate, Boca Juniors chegando toda hora. O River ainda anda bem, mas o Boca anda mal. Estou falando desses dois da Argentina. Quer dizer, eu não sei. Pode ser que seja problema econômico do país ou... A América do Sul está aí economicamente muito mal, né? Ela vai de mal a pior. A América do Sul vai de mal a pior. Isso reflete em todos os segmentos, é claro que sim. Você não vê tanto talento nesses países, igual você já teve uma época que você tinha talentos, você não vê talento. E, embora alguns aí estão ainda espalhados por aí, existem algumas coisas fora da normalidade, como a Arrascaeta aí, por exemplo, esse menino João Arias do Fluminense. João Arias é um bom jogador. Mas isso são exceções, efetivamente isso não é a rotina. Talvez fruto do encolhimento econômico que esses países estão sofrendo, e o nosso também já não foi, já lá... também e agora nós acompanhamos a procissão. E agora abriram 2 vagas para mais estrangeiros, certo? Quer dizer, diminuiu um pouco mais o espaço do atleta brasileiro, eu estou equivocado? Eu tive uma reunião em que se discutiu isso, mas os clubes assim entenderam. Os clubes entenderam. O Marquinhos, o Marco Chedi, lá do Bragantino, defendeu a tese. Vocês ampliando essa vaga, nós estamos indiretamente tirando a oportunidade da base. Verdade. Ou dos nossos. Sim. Dos nossos. Mas... fechou um pouco mais a porta, né? Fechou um pouco mais a porta, eles resolveram isso. Mas isso é business. Exatamente. Futebol é um meio. Não é o negócio é o business. Não, se vai ganhar, depois a gente vê. Mas primeiro nós temos que negociar. Eu não sei se eu estou equivocado. Eu não gosto de criar polêmica, doutor Rubens. Eu não gosto de ficar falando de polêmica e tal. Mas eu digo o seguinte, nós temos uma realidade que ela é cruel. O nosso país tem problemas com relação a emprego. Nosso país tem uma série de problemas que... eu não estou falando de política, estou dizendo que é a nossa realidade. Né? Então, quando eu vejo assim... que existe estrangeiro ocupando uma área que a gente poderia estar trabalhando, é um tanto quanto sensível isso. Existe, veja bem, se nós formos listar aqui os problemas, vamos dizer assim, não são nacionais, problema do futebol, especificamente focado no futebol. Existem umas coisas que são, não sei se é motivo disso, mas eu vou pontuar, que é o seguinte. Primeiro, todo mundo fala em trabalho escravo, não fala por aí à vontade? Como se o trabalho escravo está lá no interior do garimpo, da Amazônia, do agro, aquela coisa toda, e está aqui nas nossas barbas, usando o futebol como base para isso. Por que eu estou te dizendo isso? Porque tem clube registrado como profissional e que de verdade parece até time de pelada, aquele que a gente pagava uma tómbola para jogar, lembra? Era assim, Jair? Tómbola, né? Do título, não é dessa época, isso é novo. Uma tómbola para jogar. Então os caras cobram do guri para jogar, em vez de pagar. Está acontecendo isso aí agora. Não, isso acontece. Nós já tivemos a oportunidade de fazer uma visitação em determinados lugares
que eu pensei que estava no Carandiru. Verdade. Que vergonha. Num lugar assim, sem nada, cheio de colchonete no chão, onde os guris estavam morando. Que é isso? O garoto tem a ilusão lá de não sei de onde, vou te levar para aqui, para ali, para acolá. Cria essa ilusão e quando chega aqui ele é submetido a esse tipo de situação. Esse tipo de situação. Isso é grave, né? Não, mais dá conta. E não é uma raridade isso. Isso não é uma raridade. Não é uma raridade. E hoje, e nós temos que coibir isso, a tentativa é incessante, mas a burla também é uma constante, e hoje tem aí o flagelo da manipulação de resultado que está colocando em risco o segmento todo do futebol. Isso é uma coisa muito séria, né? Todo. Você está sob suspeita, você está sob suspeita, você está sob suspeita. Não tem ninguém que não esteja sob suspeita. Mas eu ganho bem. Azar, está sob suspeita. Você não tem o direito hoje de ter um erro técnico, um escorregão equivocado, que tudo vai estar em dúvida se aquilo foi feito intencionalmente por conta aí de uma manobra. Então, presidente, eu vejo assim que eles ficam... É uma situação muito complicada, não toma decisão. Por exemplo, tem situações que aconteceu, esse jogo do Fluminense aí, eu vou falar do Fla-Flu, eu vi que foi uma falta no atleta do Flamengo, ele não deu a falta, saiu um gol lá, depois ele foi lá no VAR e viu. Ali dava para ele ver, pô. Eu vejo que se você pode tomar a decisão, não espera a máquina, toma a decisão. Eu não sei se eu não estou errado. Veja, Arthur, por que é uma coisa complicada? E desculpa eu estar tocando nesse assunto. Não, pode tocar à vontade. Existe uma inexperiência com a tecnologia. Existe. É uma coisa nova. Eu acho que veio para ficar. O VAR, por exemplo, é uma tecnologia que chegou para você permitir com que você reduza a probabilidade de erro. Perfeito. Não tenha dúvida. Mas é preciso que alguém esteja familiarizado, preparado, né? Preparado, treinado e com experiência. Mas por que muda tanto o cara que fica na mesa? Porque essa pergunta é do Enem. Passo, vamos para a próxima. Veja, o que acontece? Então, a coisa é muito nova. E aí, um dos fenômenos é o seguinte. Por exemplo, quem vai trabalhar no árbitro central vai ser o Arthur Bernardi. Quantos jogos ele já apitou? Não, ele está estreando hoje. Pô, ele é um promissor, está estreando hoje, é bom pra caramba. Pô, pode deixar, já trabalhou aqui nos jogos na base, não, chegando. Que bem. O soldado está lá no Sudeste. Aí tem um general que vai ficar lá tomando conta da máquina. Quem é que está lá no general? Pô, o general Lanceta está lá tomando conta. Amigo. Ô, guri. Não é assim, né? Eu estou teatralizando. Sim. Não, mas é bom. A opinião do general certamente que tem uma influência sobre a interpretação do soldado. Por uma questão de experiência, comando, exatamente. Etc. Pô, eu tô aqui, minha primeira vez. Pô, o cara que tá lá tem muito mais experiência do que eu. É meu superior. Pô, não, já tem 500 horas de voo. Pô, eu tô estreando hoje como piloto. Se eu errar, eu não volto. Muito bem. Vamos inverter. Tá. Aí eu pego o soldado, boto lá dentro e o general vai para lá. Vai para pilotar o avião. Ô, cala a boca. Que manda... Caramba. Hein? Isso é coisa séria, né? Não. Eu estou teatralizando. A hierarquia, né? Eu nunca entrei nessa... nunca conversei com ele. Mas é uma situação... eu acho que é real. Há que haver um equilíbrio muito bom nisso. E é o que eu te disse, a tecnologia é muito nova também. Você primeiro tem que aprender a lidar com aqueles instrumentos todos, né? Com aquela máquina, aquela coisa toda.
E você tem frações de segundo para tomar decisões, porque está todo mundo esperando, né? E eu fico imaginando, porque quando o cara tá narrando um Tem jogo... umas coisas, por exemplo, agora não, agora a coisa mudou. Rapaz, se é uma coisa para te reduzir a probabilidade de erro, se é uma coisa... Por que não deixava a gente ver o que vocês falavam, o que vocês diziam, o que mostravam naquele troço? Por quê? Agora não, agora bota no telão lá. Aliás, parênteses, o pioneirismo disso fomos nós aqui no Rio. Ei, bicho, vai fazer revisão, passa no telão. Se tiver telão, passa. Tem campo que não tem telão, não pode passar. Bota para todo mundo ver o porquê que está acontecendo. Pô, muito legal, né? Mas custou isso. Transparência, né? Custou chegar nesse ponto. Ué, então, teve um ano aí desses aí, quem que começou o bendito do VAR? Primeiro ano. O segundo, eu disse, olha, vou botar um dirigente de cada clube na sala do VAR para saber o que eles estão falando. Pô, vai dar uma confusão assim mesmo. Eles vão brigar, vão vai dar uma briga. Aí não aprovaram essa ideia e tal. Mas você que deu a ideia? Foi, mas aí isso não passou. O pessoal, se é um risco, vai dar confusão. E lá tem que estar todo mundo tranquilo. Então, eu sou a favor do VAR, claro que sim. Claro que veio ajudar. No caso, por exemplo, do Campeonato Brasileiro, eles estão. O que eu acho, todo mundo vai errar, diz, vai acabar o erro, não vai. Primeiro, que a matéria, os assuntos interpretativos não foram mudados, continua. O VAR é especificamente para atuar, para saber se você vê vermelho, azul ou amarelo. Pronto. Situações específicas para isso. E o resto continua como interpretativo do VAR. Agora, existe um detalhe que eu acho que influi, e você sabe muito bem disso, que o grupo você reduz para qualificar melhor. Mas no caso especificamente do Campeonato Brasileiro, é claro que o CNM ele tem elementos muito mais do que nós para tomar suas decisões, porque a gente só conhece as fotografias. Ele conhece todo o filme, todo o enredo, então ele sabe construir um enredo muito mais do que nós que só vemos o retrato. Mas eu imagino, uma imaginação apenas empírica, vamos dizer assim, intuitiva, é de que o desgaste físico e psicológico interfere consideravelmente no rendimento. Na produtividade. Confere, não tem dúvida. Não tem dúvida. Eu concordo plenamente. Você vai para o Rio Grande do Sul no domingo, tu viaja de onde você mora, sei lá para onde, tu vai para o Rio Grande do Sul, trabalha, viaja de novo, no meio da semana corre, você de novo vai para o final da semana, você sozinho, anda para lá e para cá. Mas o atleta faz isso também. Sim, mas o atleta, por si só, ele é muito mais bem preparado. Treinado, alimentado e descansado. E o hábito, a situação de estresse que eu acho do hábito, ela é muito maior do que a do atleta. Eu concordo. É muito maior do que a do atleta. Concordo plenamente. O psicológico dele, o desgaste físico influi, e o psicológico, consideravelmente no rendimento. Como é que questiona isso? Eu não sei. Não sei, não entendo. Eu tenho uma pergunta. Uma coisa intuitiva. Uma pergunta. Se, uma vez, uns anos atrás, eu falei que se colocassem, por exemplo, ex-atletas com 23 anos, 25, 28 anos, ex-atletas de futebol, o cara não quer mais jogar, não porque tem alguma lesão de joelho grave, nada disso, mas um cara saudável, mas que não joga mais futebol profissional por N razões. Ele não poderia se enganjar numa ideia de trazer essas pessoas que têm um pouco mais de conhecimento de base como ex-atleta de futebol e para poder fazer parte de um quadro de arbitragem. Por quê? Porque tem muita coisa, que tem muito hábito que ele não sabe o que é futebol. Ele não jogou futebol, jogou amadoristicamente. Esse é um ponto. Por que não? Porque o atleta também não sabe de regra, não entende. Vai por mim, pode acreditar nisso. Certo. A pessoa vou te dizer por quê. A pessoa tem uma concepção equivocada porque não conhece assim. O que você vai fazer? Vem cá, hoje, terça-feira, vai fazer o que amanhã de noite, você? Você me perguntou de verdade, o que você vai fazer amanhã de noite? Amanhã à noite? Nada. Então, quer apitar um jogo? Parece lá, tantas horas, tem um campo e tal, vai lá, tu vai trabalhar o jogo. Então, estou fazendo isso porque as pessoas pensam que o árbitro geralmente é assim. Eu não sei nos outros lugares, vou falar pelo Rio de Janeiro.
Tá fazendo o quê? Nada. Pô, vai lá apitar. Já apitou? Já trabalhei. E não é assim. Na realidade, por exemplo, eles têm aqui, eles têm um curso de formação que tem um número de horas anual maior do que um curso de especialização lato sensu. Pô, é mesmo? 340 horas. Não, 400 e pouquinho horas de formação para eles se formarem. Depois que eles entram para o quadro, eles são submetidos a um treinamento permanente para bater meta a semana inteira. Eles têm uma nutricionista para cuidar da programação O alimentar. professor Lancet tá eles treinando lá com ele. Eles devem, às vezes eles vão. Eles treinam. Eles são submetidos a treinamento físico, avaliação teórica. Isso é o ano inteiro. Cada jogo que eles trabalham, independentemente de qual seja a categoria, o sub qualquer coisa, uma coisa dessa aí qualquer, tem alguém olhando para analisar, um analista de desempenho do árbitro, para ver se dentro de um padrão igual para todo mundo de avaliação, e que esse vamos dizer assim, esse analista não se repete, porque eu sou amigo do Arthur, vou dar 10 para ele para caramba. Lado afetivo. Não se repete. Ou então, não gosto do Arthur, ele vai tomar 6, 7,8, perdeu o carnaval. Então, ele não se repete. E ao final do ano, você tem uma média de desempenho. Muito bem. Então, vê, ele é submetido a treinamento físico, psicológico, tático, essas coisas todas, e é obrigado a se manter dentro de um determinado padrão de entendimento, conhecimento. Tem uma régua. Se não atingir... sim. É protocolo, né? É protocolo, está fora. Bom, então, ele treina para isso, ele faz tudo isso. E o cara, às vezes, erra. Erra porque erra. É humano, né? Aí, errou. Vem cá, mocinho, vem cá, Arthur. Existe um grupo que vai com ele avaliar. Vamos lá, por que tu fez isso, por que tu fez aquilo? Legal, igual na escola, vem cá, por que tu escreveu cachorro com K? Tu não sabe que é cachorro com C? Não, mas ele me entende. Tá bom, mas eu fez errado. Pô, mas você não deu o pênalti. Mas não foi pênalti. Não, mas você não errou porque não deu, você não errou porque tu estava no lugar errado. Por sorte, você estava no lugar que permitiu que você não visse e não desse. E não foi. Mas tu estava no lugar errado, então tu vai ter que aprender. Então, ou seja... É mais difícil hoje em dia, não é? É muito mais difícil. Tem mais câmeras, tem uma série de... É muito mais difícil. E mesmo assim, o ser humano é sujeito a falhas e tudo. Você fecha um olho e olha para aqui, para esse aqui. Troca de olho. Mudou de lado. Pronto. Olha lá. Bom, doutor, o negócio é o seguinte. Agora acabei de receber uma aula de oftalmologia. Mas é interessante, né, tudo isso, né? É interessante porque o nosso... O cara não viu, pô. Às vezes não viu, pô. Não, e às vezes entra alguém na frente, né? No momento de uma jogada, o cara entra na frente assim... Você... Tá chovendo, fiz assim, meu amigo. Desculpa. E é muito rápido, né? Muito rápido. Doutor, a grama sintética hoje, já estou terminando o programa, a grama sintética, o que é que você acha? É uma realidade? Veja bem, o que você acha? A grama... lesões, pegou, né? As lesões... Ainda não pegou, porque se tivesse agradado a todo mundo, todos teriam substituído seus gramados. Por enquanto, nós temos quantos aqui? Três campos. Palmeiras. O Palmeiras, o Atlético Paranaense, o Maracanã é mesclado, né? E o Atlético Paranaense. O Engenhão. O Engenhão, Maracanã. Atlético Paranaense. A Baixada vai 4. É. Não é pelo custo, porque todos esses clubes têm condição. Hã? É híbrido. Não, mas tem lá, mesclado, artificial. Né? Eu não sei, eu não sei. Juro que eu não Mas sei. existe muita reclamação, né? Mas eles também aí é questão de hábito, né? Questão de hábito. A velocidade da bola é outra. A velocidade da bola é outra. Você aumenta teu esforço, tendão de Aquiles já solicitado, isso. Tendão patelar, tem muita freada, muita mudança de direção. Aí, alguém ouviu o pessoal da área... Medicina. Eu já falei isso também. Ouviu ou só fez conta? É o número que importa, né? É mais prático. Essa resposta do Enem também, eu passo.
Bom, doutor Rubens, eu estou encerrando aqui, porque nós já estamos aí com mais de 1 hora de programa. Eu gostaria de agradecer imensamente, aprendi muito. Eu espero que você tenha gostado aqui do nosso podcast. A HomeBet agradece. Nós temos aqui a Aposta 1 também, que sempre está nos dando um suporte agora. E eu tenho certeza que esse programa aqui vai reverberar, porque só vem pessoas de qualidade, bem qualificadas, assim como a sua presença aqui qualificou bastante o nosso projeto aqui, que é longínquo. Muito obrigado. Veja só, vou citar aqui, eu anotei 3 nomes aqui. Carlos Roberto, Carlinhos, vamos lá. Um fato interessante relacionado ao treinador, e um determinado treinador, no dia, o Bangu foi jogar contra o Flamengo, recebe o Flamengo vindo de tricampeão do mundo, com aquele time todo do tricampeonato, de campeão do mundo, de campeão do mundo, né? Com Adílio, Zico, Andrade, e vai aquele time todo, Leandro, e vai por aí afora. Júnior, todo mundo, e um treinador, você vê que vou dar instrução em plena hora de entrar em campo e tal, falando aquela coisa toda, e dizendo, Flamengo é perigoso, temos que ter o máximo cuidado, por isso, por aquilo outro, então, atenção total, porque os caras são isso, e é aquele negócio, então eu quero 2 marcando o Zico, quero 2 com o Adílio, eu quero 2 com o fulano e tal, e aí a Ademir Vicente fala assim, ô fulano, é melhor a gente entrar em campo, que o nosso time já acabou e faltam 5 dele para marcar. Então, rapaz, essa foi a melhor do dia. Aí, Carlinhos sabe disso, ele jogava nesse time. Vou pedir para ele contar depois. Nós estamos hoje, eu sempre cito esse fato, hoje essa manipulação de resultado é uma coisa, veja, com toda a seriedade, nós estamos pedindo ajuda, tudo quanto é quem possa ajudar. Já recorremos ao Tribunal de Justiça, que está nos apoiando, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, Exército, Marinha, Aeronáutica, Evangélico, Católico, contra esse negócio todo. Muito bem. Que está um caso, e se você quer saber, eu tive um jogo agora, nós tivemos aqui no Rio de Janeiro, um jogo da 4ª divisão, que foi da B2. Foi? Da B2. Sub-20. Sub-20 da 4ª divisão. Lá. Teve um jogo da Série C, que teoricamente, né, eu tenho A, A1, A2, B1, B2 e C. Teve um jogo da Série C, o time perdeu de 10-0. Que isso? Mas sabe como é que foi o 10-0? O 10-0 foi assim. Primeiro tempo, gol, 1-0. Sem nada do nada, o cara mete o cotovelo na cara do outro, foi expulso. Pum, ficou com 10. 2-0, acabou o segundo tempo, acabou o primeiro tempo, 2-0. Começa o segundo tempo. Primeiro, 1 minuto, gol. 2, gol. 3, gol. 4, gol. 7 minutos, gol. 9 minutos, gol. 11 minutos, gol. 13 minutos, gol. 8 gols em 13 minutos. Que isso? Mais informação. Quem ia buscar a bola e corria para dar saída para fazer outro gol era quem estava ganhando. Os caras... Mais informação. Que isso, cara. Nenhum jogador, nenhum registrado. Nenhum atleta registrado. Ele tirou o time inteiro e botou 11 jogadores vindo do além. Hein? Não, mas tá na relação lá. Jair Pereira, Lanceta, Arthur Bernardi. E com que número. Isso, cara, que absurdo. A identidade está aqui e com número. O cara conhece, vê lá, pô, você, olha, Arthur Bernardi, muito conferiu. bem, pode entrar. Só que nenhum deles estava registrado. Nenhum. O cara botou os camaradas ali para fazer resultado. Porque a última divisão não cai. Eu estou preocupado se eu vou perder de 11, de 10, alguma coisa. Minha nossa. Tá aí, minha. Eliminei 3 clubes na caneta, envolvido nisso. Tem que ser uma punição dura, né? Mas aí a gente depende do judiciário. Aqui eu tirei os 3 e
proibir todos os atletas, suspendiu a condição de jogo de todos os atletas que participaram. Aí já começou a surgir, eu não estava não, eu sei quem disse, eu sei quem fez, começa essas coisas todas, e está no judiciário para apurar isso. Está terrível. Vou citar um fato. Na década eu acho que de 80, nós estamos na de 23 do século seguinte, né? 21. Está lá o Jair, e isso não é um fato novo, Jair lá Jair dirigindo o América, né, Jair? Jair dirigindo o América, Moisés dirigindo o Bangu, nos encontramos em Goiás, no hotel, e o sujeito lá chegou para vender o jogo, disse para ele, não, olha... Não, sim, mas aí é outra história. Não, mas, ou seja, o camarada tentando, mas aí era um esperto querendo usufruir uma vantagem, foi oferecer para o América, foi oferecer para o Bangu, aquela coisa toda. Hoje, com esse negócio das apostas, em que eu quero defender, assim, eu entendo que as empresas são tão vítimas quanto nós, porque pode acabar com o negócio deles, que é um grande negócio, não tenha dúvida, eu acho. Eles têm maior interesse que a coisa funcione direito, porque eles ganham muito disso. Isso, hoje, a maior arrecadação, hoje, que deságua no futebol, no esporte em si, são das apostas. Então, isso tem que haver uma maneira de você não matar a galinha, uma maneira de você, por um fato desse aí, essas coisas todas que estão permeando à vontade, isso eu acho promiscuidade total, né? Total. Então eu aproveito aqui o seu programa para conclamar todas as pessoas de bem, todas as pessoas corretas. Empresas sérias, né? Todo mundo a ficar atento, monitorando, denunciando e observando isso. Que vai afetar todo mundo, né? E como treinador, aqui fala treinador, peço que você transmita, por favor, isso a todos. Com certeza. Para que fiquem atentos a isso. Segundo detalhe em relação aos treinadores também, eu gostaria de pontuar e fazer um pedido para que venha a haver um arrefecimento do clima de hostilidade que é criado às vezes no campo. Se o comandante... Eu concordo. Concordo plenamente. A tropa é reflexo do comando. Concordo. A tropa é reflexo do comando. Então, eu acho que determinados comportamentos à beira de campo não se justificam de maneira nenhuma. Isso cria clima de hostilidade. Que afeta a torcida, estimula. Principalmente a agressividade. Com certeza, eu concordo plenamente. Porque a torcida não raciocina nem que nem o treinador. Não. Lá é emocional, né? O jogador tá ali, pô. Mas olha aqui, vou te dar uma bolada, hein? Vou te dar uma... Doutor, eu vou abrir um parênteses aqui para falar sobre isso. Eu, sinceramente, vejo muita gente despreparada na beira do campo. A questão do preparo de um treinador não é uma questão só de conhecimento tático, técnico, não é isso não, vai muito mais além. A questão emocional, educação, cultura. Você precisa entender que do outro lado tem pessoas que vão reverberar aquilo que você passa. Se você estimula o atleta dar uma pancada no outro, se você começa a xingar o árbitro, primeira coisa, o árbitro, você não tem que estar ofendendo o árbitro. Eu nunca fui expulso, não estou dizendo que eu sou um santo. Mas eu posso conversar e tal, e tem coisas que eu não vou resolver. O árbitro dificilmente vai voltar, só vai voltar se o VAR chegar para ele, isso aqui foi errado e tal. Hoje tem esse recurso tecnológico, mas eu acho que a questão está muito na educação. Isso reflete muito. Onde é que está o risco de tudo isso? O risco, dentre outras coisas, é que você extrapola essa atitude, essa coisa toda, para quem... Você induz, né? Coletivo. Está induzindo, né? Exatamente. E você não segura o coletivo. Morreu uma moça agora lá em São Paulo, no Palmeiras? Morreu uma moça no Palmeiras. Então você não segura o coletivo. É verdade. Acaba o jogo, a coisa... Quantas vezes você brigou na pelada? Você, Jair? Saiu no supapo aí? Um monte de vezes, pô. Quem é que não brigou na pelada? E acabava a pelada, acabou o jogo, ponto final. Tá tudo... Agora, mas
Quando você faz isso para que as pessoas observem, você ganha torcida. Um torce para você, o outro torce para o outro, acho que tem razão, acho que o outro tem razão. Isso é um pavio para uma explosão de violência, e você não segura. Então, é um apelo que eu faria também aqui, que os treinadores pudessem entrar numa campanha do autocontrole. Não que você não vai manifestar uma irritação com alguém que te foi foul, mas tem limite, tem limite. Foi foul, não foi foul. Tem limite. Mas com limite. E principalmente aí que entra o exemplo para dar na base. Se o garoto da base... Tá vendo aquilo lá em cima? Não, tá vendo ali com ele. Treinador da base. O treinador da base, se de verdade conduz o comportamento nesse sentido, ele leva esse comportamento para o amanhã, para o depois, e você não corrige mais. Vai ramificando, né? Vai ramificando e você não corrige. Então, um apelo que eu faço aos treinadores, principalmente aos mais, vamos dizer assim, não vou dizer veteranos, que não existe isso. Os mais maduros. Os mais experientes, aqueles que já têm estrada, que já andaram em estrada, que possam ajudar nessa campanha, formar a base. A base não é fazer o cara só chutar em gol, bater o pênalti, matando o peito, dar o passe. É você adquirir valências, outras, que não só aquilo. E dentre elas a sociabilidade, a educação. Eu sou favorável, doutor. Então, eu sou favorável. Tem que ser um cidadão. Até porque se ele não for jogador... Pois é, eu sou favorável dentro dos clubes, você reunir os pais dos atletas e dar aula para eles também de comportamento, porque Sim. Começa dentro de casa. Não, pai gelol só perde para mãe de Missy. Pai gelol é ótimo. Hein? Não é aquele programa do gelol? Pô, só perde para mãe de Missy, que atrapalha. Rapaz, os pais, às vezes, eles brigam. Jogo de sub... Então, é isso que eu queria dizer. Sub pequenininho lá. Tá xingando ali e tal. O garoto, às vezes, é amigo do outro menino. Pô, teu pai xingou, me xingou, não sei o quê. É um negócio meio irracional, totalmente. Irracional. Então, eu acho que nós tínhamos que dar tentar mudar um pouquinho o rumo, o caminho dessa história. É educação. Exatamente. Porque senão, o que acontece? Aí vai na força. Não pode ser na força. Vamos ser na educação. Na força que eu digo é o seguinte, aí o árbitro vai lá, pum, cartão vermelho, expulsa o treinador. No outro dia expulsa o treinador. Aí você já desenvolve uma aversão à torcida, aquele cidadão que está ali para controlar. Mas a torcida não sabe o que é que o cara está sofrendo ali embaixo. Está sendo vítima de que agressão, de que ofensa, de que isso, de que aquilo. Então, vamos todo mundo, se puder... Não é que todo mundo vai virar anjo, né? Porque ninguém vai sair voando, senão vai ser um caso sério. Não tem lugar no céu para todo mundo. Mas eu acho que isso, dentro do limite da sociabilidade. Bom, é só isso que eu preciso. Eu vou tentar. Obrigado. Eu gostaria de agradecer. Muito obrigado pela aula, por todo o embasamento e, enfim, desculpe aí se alguma coisa fugiu um pouco do tema, mas a nossa ideia aqui era trazer realmente informações que muita gente não conhece. E todo o seu conhecimento, seu know-how, sua experiência nessa área tão ampla, né, de dirigente. Só uma pergunta, será que o Brasil ganha a próxima Copa do Mundo? Eu gostei de ver o Fernando Diniz lá na seleção. Olha, eu também. Legal. Se você quer saber, eu também. Gostei. Eu vou te... Acho que vai dar certo. Eu me manifestei, eu fiz questão de me manifestar diretamente a ele. Que legal. Eu gostei muito. Primeiro, é um desafio. Ele, de verdade, aceitou 2 desafios. Sim. Ele está dividido. E que eu acho que vai dar certo e vai quebrar paradigma. Eu estou torcendo muito que dê certo. Eu quero trazer ele aqui. Não vai dar certo, eu acho que vai perder. Eu quero trazer ele aqui no programa. Será que eu consigo? Eu gostei. Você me ajuda, presidente? Trazer? Claro, mas eu só falar com ele lá. Se puder, eu falo. Fernando, me ajuda. O Arthur quer te levar lá. Gostaria. Ele é uma pessoa feita de... Humilde, né? Boa gente, educado. Exatamente. Então, eu acho que vai dar certo. Não tenha dúvida. Legal. E vai aí estabelecer um outro modo de ver as coisas, né? Vai estabelecer um outro modo. Eu acho que vai ser bom demais.
Eu estou torcendo muito para que dê certo, porque vai valorizar a nossa mercadoria aqui de dentro, né? Agora você vê o torcedor, imagina você. Olha só, no outro dia, não sei se foi no Fla-Flu, foi no outro jogo, a torcida do Fluminense, acho que equivocadamente, Começou... não, reagiu de uma forma contrária. Reagiu de uma forma contrária, até hostilizando No início, Fernando, né? Quando eu acho que deveria ser... Isso é um motivo de satisfação. De orgulho, né? Nosso treinador ele Isso. é tão bom que ele foi convocado para a seleção brasileira. É verdade. E é tão digno que não vai nos abandonar, não nos abandonou. Ele poderia muito bem fazer um trato e sair. Eu quero Não seleção. é assim? Então eu penso que ele é digno de elogio. Primeiro, pelo comportamento, segundo, pelo desafio que ele tem. E aceitou isso. Eu parabenizo. Eu também. Eu fiquei muito feliz e assim, vou torcer para dar certo. Presidente, mais uma vez, muito obrigado. Foi um momento assim prazeroso. Espero que em um curto espaço de tempo nós possamos trazê-lo outra As vez. suas ordens. E convido todos lá a ir lá nos visitar. Vamos lá, pô. Vou sim. Vamos nós três lá. Puxa, vão lá. Podemos? Vocês também, todo mundo. E eu faço questão, sabe? Porque quando mais gente a visita assim, eles melhoram lá o café. Então nós vamos sim. Bota mais biscoito. Presidente, muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado a aí, todos. obrigado, Arthur. Grande abraço. Valeu, obrigado. Mais uma vez, muito obrigado aos nossos patrocinadores, HomeBet e a nossa aposta número 1. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Grande abraço. Tchau. Valeu.